Eu acabei de voltar do funeral da minha mãe com o coração batendo forte. Eu ia contar ao meu marido e à família dele que ela tinha deixado em segredo para mim 2 fazendas e uma mansão no Guarujá. Mas eu ouvi a voz deles atrás da porta. E o que eu ouvi em seguida fez minha espinha gelar. Eu ainda sentia o cheiro do velório grudado na minha pele. Flor branca, café requentado e aquele silêncio cheio de passos de gente, se aproximando e se afastando como se a dor tivesse hora marcada. Antes de fecharem o caixão, eu toquei a mão da minha mãe pela última vez. Estava fria, leve demais. Eu fiquei com os dedos tremendo como se meu corpo recusasse aceitar. Na minha bolsa, escondido entre lenços de papel, havia um envelope que ela tinha pedido para eu guardar dias antes de morrer. Não dizia o que era. Só tinha meu nome escrito com a letra dela firme, apesar da fraqueza. Eu não tinha coragem de abrir ainda. Parte de mim queria acreditar que se eu deixasse aquilo fechado, ela continuaria existindo em algum lugar. No elevador, meu reflexo parecia de outra mulher. 38 anos e uma ausência enorme ocupando o lugar da minha mãe. Eu lembrei da última noite no hospital. Ela segurou minha mão com uma força que eu não esperava. Filha, promete uma coisa. Tudo, mãe. Ela puxou o ar devagar. Não fala com ninguém. Ainda não. Eu tentei sorrir. Com ninguém, quem, mãe? Ela apertou meus dedos. Com gente que te chama de família, mas não é. A enfermeira entrou, o monitor apitou e minha mãe ficou quieta. A frase ficou presa em mim sem motivo, até hoje. A porta do meu apartamento abriu antes de eu girar a chave. Renato já devia estar me observando pela câmera. Ele apareceu na sala com camisa preta, sem gravata, a expressão ensaiada de marido que sabe o que deve fazer. Dona Célia, minha sogra, estava sentada no sofá como se fosse dona do lugar. Bianca, a filha de Renato, nem se levantou. Só ergueu o rosto do celular por 1 segundo. Renato veio me abraçar. Amor, eu sinto muito. Eu aceitei o abraço porque era o que uma esposa faria. Por dentro, eu estava vazia. Obrigada, eu disse baixo. Dona Célia falou com a calma que sempre me cortou por dentro. Foi uma perda. Mas agora você precisa ser forte. A vida continua. Há burocracias. Bianca soltou meus pêsames sem me olhar. Renato me ofereceu água. Eu bebi 2 goles e senti o corpo tremer. Quer deitar um pouco? Ele perguntou. Quero tomar um banho. Depois a gente conversa, ele disse doce demais. Dona Célia completou. Só não demore. Quando uma pessoa parte, as coisas precisam andar. Inventário esses assuntos. Eu fui para o corredor sem discutir. Fechei a porta do quarto e encostei a cabeça nela. Meu celular vibrava sem parar. Eu ignorei tudo. No banheiro, a água quente caiu no meu rosto e eu chorei em silêncio. Um choro curto, sufocado. Eu não chorava só pela morte. Eu chorava pelo que vinha depois, pela solidão que a morte deixa, mesmo quando a casa está cheia. Quando eu saí de toalha, o apartamento estava silencioso demais. Silêncio de gente combinando coisa. Eu parei. A porta do escritório de Renato estava encostada. Uma faixa de luz escapava para o chão, e as vozes vinham baixas, rápidas. Eu reconheci primeiro a minha sogra. Você viu como ela voltou e está vulnerável? Bianca respondeu com desdém. Ótimo, então resolve logo. O tom de Renato veio em seguida, e era um tom que eu não conhecia. Não tinha carinho, tinha pressa. Ela assina hoje. Se eu deixar para amanhã, ela liga para alguém. E aí complica. Meu estômago virou. Dona Célia soltou um suspiro impaciente. A mãe dela já morreu, Renato. Não tem mais ninguém do lado dela. Ela está sozinha. Só tem a gente. Entendeu? Bianca riu, um riso curto seco. Ela sempre foi besta. Trabalha, paga, acha que amor segura homem. Renato falou como se estivesse falando de um contrato. Eu já deixei o papel pronto. Procuração e autorização. Ela assina e eu cuido do resto. E se ela quiser ler, Bianca perguntou. Ela não vai querer, ele respondeu. Ela confia. Ela está destruída. Dona Célia completou fria. Você coloca na frente dela e diz que é para facilitar o inventário da mãe. Hoje mesmo. Antes dela dormir.
Se ela fizer drama, você troca a fechadura amanhã. Eu levei a mão à boca para segurar o som que subiu da minha garganta. Trocar a fechadura, me expulsar, me tratar como visita. A frase da minha mãe voltou inteira, com peso e cor. Gente que te chama de família, mas não é. Eu recuei um passo devagar para não ranger o piso. Voltei para o quarto e fechei a porta. Apoiei as costas nela e respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Eu fui até a gaveta do criado mudo e peguei meu celular. Rolei rápido até um contato que minha mãe tinha insistido para eu salvar Dr. Álvaro Siqueira. A mensagem dela estava ali. Se você precisar, ele é sério. Eu não liguei ainda. Eu precisava de clareza antes de agir. Eu prendi o cabelo, vesti uma roupa simples e ensaiei no espelho uma expressão neutra. Nem vítima, nem brava. Do lado de fora, Renato chamou com a voz doce de novo. Amor, vem cá um pouquinho. A gente precisa conversar. Eu abri a porta. Na sala, eles estavam alinhados como um tribunal doméstico. Renato segurava uma pasta fina. Dona Célia sorria sem mostrar os dentes. Bianca cruzava as pernas impaciente. Eu caminhei devagar e sentei no sofá como se não tivesse ouvido nada. Claro, eu disse, olhando para a pasta na mão do meu marido. O que foi que vocês prepararam para mim? Eu ainda estava no sofá quando Renato abriu a pasta com um cuidado exagerado, como se aquilo fosse um presente. Eu lembrava do que eu tinha ouvido atrás da porta do escritório. Ela assina. Hoje troca a fechadura amanhã. Mesmo assim, eu deixei meu rosto calmo. Cansaço no olhar, voz baixa. A calma que as pessoas confundem com rendição. É só uma formalidade, ele disse. Para eu te ajudar com as coisas da sua mãe, você não vai querer lidar com cartório agora. Dona Célia inclinou a cabeça com aquele tom de conselho que nunca pede licença. Você está fragilizada, minha filha. Inventário é um inferno. Deixa o Renato resolver. Bianca nem disfarçou a impaciência. Assina logo. Eu peguei a primeira folha e li devagar. Procuração. Eu vi palavras como poderes amplos, representar, assinar, movimentar. Era o tipo de papel que transforma confiança em algema. Renato, eu disse, mantendo a voz estável. Isso aqui te dá poder para tudo. Ele sorriu paciente demais. É o padrão. Eu só vou facilitar. Você confia em mim, não confia. A pergunta era uma lâmina com perfume. Eu respirei como se estivesse escolhendo o caminho mais fácil. Confio, mas eu estou com a cabeça ruim. Posso assinar amanhã. O sorriso dele falhou por um segundo. Dona Célia entrou antes que ele respondesse. Amanhã você vai estar pior. Hoje é melhor. A dor não passa de um dia para o outro. Eu assenti, então eu assino, mas com reconhecimento de firma em cartório. Agora. Renato franziu a testa. Para que a gente faz isso depois? Para eu me sentir segura, eu disse. Minha mãe fazia assim. Bianca soltou um riso curto. Você acha que a gente vai te roubar? Eu encarei Bianca sem levantar a voz. Eu acho que minha mãe foi enterrada hoje e eu não quero decidir nada no escuro. O silêncio ficou duro. Renato fechou a pasta. Tá, amanhã a gente vai ao cartório. Hoje você descansa. Ele disse descansa como quem diz não inventa. E eu entendi, eu tinha comprado algumas horas, mas tinha acendido um alerta neles. Naquela noite, eu não dormi. Renato deitou ao meu lado e ficou se mexendo. Em algum momento, a mão dele tentou me puxar como se um toque pudesse me prender ali. Eu fiquei imóvel, respirando leve. Quando ele finalmente apagou, eu levantei e fui para a cozinha com o celular. A luz fria do teto deixou tudo mais cruel. Eu abri as mensagens da minha mãe. Entre fotos simples e áudios curtos, havia um áudio de 2 dias antes da internação. Eu apertei para ouvir. A voz dela saiu fraca, mas firme. Filha, se um dia você sentir que está sozinha, não tenta provar nada para ninguém. Não discute, se protege. Quem te apressa quer te usar. Eu encostei a testa na mesa. 2 lágrimas caíram sem barulho. Não era drama, era uma confirmação. Eu liguei para o contato que ela tinha insistido para eu salvar Dr. Álvaro Siqueira. Ele atendeu rápido. Boa noite. Doutor Álvaro, eu sou a Mariana, filha da Teresa.
A voz dele baixou um tom de respeito. Sinto muito pela sua mãe. O que aconteceu? Estão tentando me fazer assinar uma procuração, eu disse. Meu marido e a família dele. Você assinou? Não. Ótimo, ele respondeu. Agora me escuta. Você vai agir com naturalidade. Não confronta, não ameaça, só observa. E não assina nada sem orientação. Eu olhei para minha bolsa no canto da cadeira. O envelope da minha mãe estava lá dentro fechado. Minha mãe deixou algo, em segredo. Eu ainda não abri, mas envolve 2 fazendas e uma mansão no Guarujá. Ele não se espantou. Isso me deu um frio e um alívio. Ela me procurou, ele confirmou. Ela organizou tudo, mas a prioridade agora é você ficar segura. Eles falaram em trocar a fechadura, me tirar daqui. Essa casa está no nome de quem ele perguntou. Do meu marido. Entendi. Então amanhã cedo você sai com seus documentos e o básico. Vai para um lugar seguro, uma amiga, um hotel. Você tem alguém? Tenho eu, respondi lembrando de Camila. Ótimo. E amanhã você vem comigo ao cartório onde sua mãe fez o testamento antes de qualquer assinatura. Sem eles. Meu coração bateu mais forte. Ela fez testamento. Fez um testamento público, ele disse direto. E deixou instruções claras, inclusive sobre pressão e tentativa de controle. Eu fechei os olhos. Minha mãe sabia. Ela tinha sentido antes de mim. E se eles perceberem que eu estou me mexendo, eu perguntei. Você diz a verdade simples, só assina depois de falar com seu advogado. Se insistirem, repete. E guarda mensagens. Não precisa ser heroína. Precisa ser viva. Quando eu voltei para o quarto, Renato estava acordado. O olhar dele tinha uma ponta de desconfiança. Você estava falando com quem? Eu respondi sem pressa, como se eu estivesse cansada demais para mentir com esforço. Com a Camila. Eu não conseguia dormir. Ele fez uma cara feia. Aquela divorciada. Minha amiga, eu disse. Ele virou para o lado irritado. Amanhã eu resolvo isso e você vai se sentir melhor. Eu deitei. Por dentro eu pensei, amanhã você vai tentar resolver sim, mas não do jeito que você imagina. De manhã, Renato apareceu na cozinha já vestido como quem ia para uma reunião. Hoje a gente vai ao cartório, ele anunciou. Vamos, eu respondi. Dona Célia entrou logo depois, sem avisar, com a chave que Renato tinha dado para ela. Ela nem pediu licença. Mariana já está pronta. Hoje a gente fecha essa questão. Eu peguei minha bolsa, sentindo o envelope da minha mãe lá dentro, e falei devagar. Eu vou sim, mas antes eu preciso passar em um lugar para pegar um documento que minha mãe deixou. Só eu posso pegar. A expressão deles mudou na mesma hora. Não foi tristeza, foi interesse. E eu entendi com uma certeza gelada que eu tinha acabado de virar o alvo principal daquela casa. Eu sabia que eu precisava continuar parecendo a mesma Mariana de sempre, educada, cansada, dependente. Porque na noite anterior, eu tinha ouvido meu marido, minha sogra e a filha dele combinando me pressionar. Eu já tinha entendido que aquela procuração não era ajuda, era uma coleira. Na cozinha, Dona Célia me olhava como se eu fosse uma gaveta prestes a ser aberta. Renato fingia normalidade, mas tinha a pressa brilhando no jeito como ele batia a colher no pires. Que documento é esse? Ele perguntou, tentando soar leve. Uma coisa da minha mãe, eu disse. Ela deixou separado. Bianca apareceu na sala com o celular na mão e um meio sorriso. Separado para você, que surpresa! Eu engoli a raiva como quem engole remédio ruim. Eu só quero fazer tudo certo. Renato se aproximou, mexendo no meu cabelo como se eu fosse criança. Então vamos juntos. Você não precisa carregar isso sozinha. Era controle com embalagem de carinho. Eu forcei um sorriso. Eu vou rapidinho. É um cartório perto do hospital. Eu volto e a gente vai no outro. Dona Célia ergueu as sobrancelhas. Cartório de novo. Você vai complicar o que é simples. Eu falei manso, mas firme. Eu não complico. Eu só não assino no escuro. Renato segurou o olhar. E naquele segundo eu vi o homem que eu tinha ouvido atrás da porta, frio, impaciente, calculando. Tá bom, ele disse. Eu vou com você. Meu estômago apertou. Eu não podia deixar ele me acompanhar. Eu peguei meu celular e liguei para Camila na frente dele sem esconder.
Amiga, você consegue passar aqui? Eu estou mal de dirigir. Camila entendeu o recado antes de eu terminar. A voz dela veio firme. Claro, 10 minutos. Renato não gostou. Eu vi pela mandíbula dele. Mas ele não podia brigar ali com Dona Célia assistindo como quem torce por sangue. Quando Camila chegou, eu abracei minha amiga com força. O perfume dela foi o primeiro cheiro limpo depois do velório. Ela olhou de relance para Renato e para Dona Célia e entendeu tudo. Vamos, Mari, ela disse. Arsol qualquer coisa fora daqui. Renato tentou entrar no elevador junto. Camila bloqueou com o corpo sorrindo. Renato deixa ela respirar. Você vai resolver o cartório depois. Ela precisa de 1 minuto. Ele riu sem humor. Ela é minha esposa. E eu sou a amiga dela, Camila respondeu doce. E hoje ela vai comigo. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém colocou um limite nele por mim. No carro eu segurei a bolsa no colo como se fosse um coração extra. Ele está te pressionando, Camila, disse olhando o trânsito. Eu ouvi tudo, eu respondi. Minha voz saiu baixa. Eles estão planejando me fazer assinar uma procuração. Minha sogra falou em trocar a fechadura. Camila soltou um xingamento curto. Gente podre. Eu respirei fundo. Eu liguei para um advogado, amigo da minha mãe. Ela já sabia, Camila murmurou. Eu só assenti. A garganta travou. O escritório do Dr. Álvaro ficava num prédio antigo, perto de um cartório com aquela energia burocrática de São Paulo, gente subindo e descendo, com pasta a olhar cansado, pressa sem emoção. Ele me recebeu de pé sério, com olhos que pareciam ler o que eu não falava. Mariana, ele disse, sinto muito, sua mãe era uma mulher muito lúcida. Eu sentei na sala dele e finalmente abri o envelope. Minhas mãos tremiam. Dentro havia uma cópia simples de um documento do cartório e uma carta curta escrita pela minha mãe com letra firme. Filha, se você estiver lendo isso, é porque já sentiu o que eu senti. Eu não posso mais te proteger com o meu corpo, então te protegi com papel. Não brigue, não implore. Se mantenha segura e lembra quem te apressa não te ama. Eu parei. O ar sumiu por 1 segundo. Aquela era a voz dela dentro da minha cabeça de novo, só que agora com o peso de despedida. Dr. Álvaro explicou com calma, sem floreio. Ela fez um testamento público e colocou cláusulas que deixam claro que as fazendas e a mansão são bens particulares. Não entram automaticamente na comunhão do casamento, e ela deixou registrado por escrito que temia a pressão da família do seu marido. Eu ouvi bens particulares e senti uma coisa que eu não sentia há dias chão. Eu não estava mais flutuando no desespero. Eles não sabem disso, eu falei. Eles suspeitam. Por isso querem a sua assinatura em uma procuração ampla. Com isso, seu marido poderia tentar movimentar, negociar, pressionar, criar confusão. Eu engoli seco. E o que eu faço agora? Ele apoiou as mãos na mesa. Você não vai falsificar nada. Você não vai inventar documento. O que você vai fazer é simples e legal. Você vai deixar eles tentarem e vai fazer eles falarem demais. Camila se inclinou curiosa. Como... Com um termo, o advogado disse, um documento civil particular redigido por mim, um termo de ciência e de concordância. Ele não transfere patrimônio, ele só registra a intenção deles. O jeito como eles estão te pressionando, eles vão assinar achando que estão se garantindo, mas vão estar se comprometendo com o que não podem cumprir. Eu senti um calafrio, não de medo, de clareza. E se eles não assinarem, eu perguntei. Então você já sabe que eles vieram para te tomar, e você se protege do mesmo jeito. Mas pelo que você me contou, eles vão querer qualquer coisa que pareça um atalho. Eu pensei em Dona Célia falando hoje mesmo. Pensei no sorriso de Bianca. Pensei em Renato dizendo, ela confia. Eles queriam atalho, e eu podia transformar o atalho em queda. Dr. Álvaro continuou. Você vai manter a rotina. Volta para casa com calma. Diz que o cartório estava cheio, que não conseguiu resolver tudo hoje. Não fala de mim, não fala do testamento e principalmente não fala do Guarujá como se fosse troféu. Você vai usar isso como isca, não como anúncio. Eu respirei fundo. E sobre a casa, se ele trocar a fechadura?
Você vai dormir fora hoje, Camila respondeu antes de mim, decidida. O advogado assentiu. Uma noite fora não é derrota, é estratégia. Amanhã a gente marca no cartório correto, o mesmo onde sua mãe registrou tudo, em horário em que haja testemunhas movimento. Eles gostam de te controlar no silêncio. A gente vai tirar vocês desse silêncio. Eu olhei para Camila. Eu estava cansada, mas eu não estava quebrada. Eu tenho vergonha, eu confessei quase num sussurro, de ter vivido com alguém assim. Camila apertou minha mão. Vergonha é deles. Dr. Álvaro me entregou uma pasta com cópias e orientações simples, documentos pessoais comprovantes, número do protocolo do cartório e o termo que ele ia finalizar ainda naquele dia. E mais uma coisa, ele disse. Hoje você não discute com Renato, você só observa, você deixa ele mostrar o que ele é. Eu saí do prédio com o sol batendo no rosto e uma sensação estranha de lucidez. A cidade seguia normal. Pessoas atravessando buzina café. O mundo não parava porque eu perdi minha mãe. Isso doía, mas também me acordava. No caminho para o hotel com Camila, meu celular vibrou. Era Renato. Amor, cadê você? Minha mãe está preocupada. Eu olhei a mensagem e pela primeira vez eu enxerguei o truque inteiro, preocupação como coleira. Eu respondi com calma. Estou com a Camila. Eu precisava respirar. Amanhã eu resolvo tudo com você. Ele demorou 2 minutos e respondeu: não some. Eu não gosto disso. Não gosto. Como se eu fosse um objeto. Eu desliguei a tela e senti minha espinha ficar reta. Naquela noite, no quarto de hotel, eu encostei a cabeça no travesseiro e ouvi de novo a voz da minha mãe na carta: não brigue, não implore. Eu não ia implorar, eu ia organizar. E no fundo, eu sabia que o próximo passo ia decidir tudo, porque amanhã eu voltaria para casa e eles estariam esperando minha assinatura como quem espera a última pá de terra no enterro. Só que dessa vez quem ia enterrar alguma coisa era eu. Na manhã seguinte, eu voltei para o apartamento como quem volta para um palco. Eu tinha passado a noite num hotel simples com a Camila. Não era luxo, era distância. E distância, às vezes, é a única forma de pensar sem alguém respirando na sua nuca. A chave ainda funcionava. Renato não tinha trocado a fechadura. Ainda. Ele estava na cozinha, camisa social, café pronto, sorriso de vitrine. Bom dia, amor. Dormiu bem? Dormi. Dona Célia apareceu logo atrás como se morasse ali. Graças a Deus você voltou. Mulher sozinha por aí, nessa fase. Bianca estava na bancada, celular na mão. Ela voltou porque sabe que precisa assinar, né? Ela soltou. Renato colocou uma pasta sobre a mesa. A mesma energia de ontem, só que mais urgente. Hoje a gente vai ao cartório. Eu já marquei. Vai ser rápido. Eu mexi no café sem beber. Tudo bem, vamos. No carro, Renato dirigia rápido, sem música. O silêncio parecia empurrar minha cabeça contra o banco. Eu só quero o melhor para você, ele disse. Eu sei. O cartório que ele escolheu ficava numa rua movimentada, fila longa, senha eletrônica, gente com pressa. O tipo de lugar onde se assina sem ler, só para acabar logo. Antes de pegarmos senha, eu olhei a placa e falei com naturalidade. Esse não é o cartório da minha mãe. Renato travou. E daí cartório é cartório? Eu quero fazer no mesmo lugar onde ela registrou tudo, eu disse. Eu me sinto mais segura. Dona Célia estalou a língua. Você está inventando moda? Eu respirei fundo. Eu enterrei minha mãe ontem. Se eu quiser fazer uma coisa do jeito dela, eu vou. Renato apertou o volante. Tá, a gente vai no outro. Mas você assina hoje. Eu assino o que for correto, eu corrigi mansa. O cartório onde minha mãe tinha feito o testamento era maior, mais organizado, cheio de gente entrando e saindo. Tinha advogado, senhora idosa com filho casal discutindo baixinho. Tinha olhos. Pegamos a senha. Quando chamaram, entramos numa sala de atendimento. Uma escrevente pediu documentos. Renato já ia empurrar a procuração dele, mas eu coloquei a mão por cima leve. Antes eu disse, olhando para ela, eu preciso confirmar um registro do testamento da minha mãe. Teresa Menezes. Renato soltou o ar impaciente. Agora!
Eu entreguei o protocolo que o Dr. Álvaro me passou. A escrevente digitou, conferiu e pediu 1 minuto. Ela voltou com um homem de terno simples e crachá, o tabelião substituto. Senhora Mariana, ele disse, sua mãe deixou um testamento público registrado aqui. A cláusula de incomunicabilidade e administração exclusiva. Renato piscou. Administração exclusiva, como? Os bens são particulares da herdeira, o tabelião respondeu. Não se comunicam com o cônjuge, e procuração ampla para a movimentação desses bens exige cautela, principalmente se houver indício de pressão. A palavra pressão caiu na sala como um copo quebrando. Dona Célia ficou vermelha. Isso é absurdo. Renato tentou sorrir. Ninguém pressiona ninguém. Eu só ajudo minha esposa. Eu tirei da bolsa o termo que o Dr. Álvaro tinha preparado. Não era documento público, era um termo civil claro e direto. Eu entreguei ao tabelião. Então o senhor não vai se importar de assinar aqui, confirmando que não houve ameaça, que eu estou livre para decidir no meu tempo e que ninguém vai me tirar de casa se eu não assinar hoje. O silêncio ficou absoluto. Renato leu a primeira linha, o dedo dele tremeu. Que porcaria é essa, Mariana? Eu sorri de leve. Só uma formalidade, amor, para facilitar. Dona Célia se levantou. Isso é humilhação. O tabelião perguntou neutro. Senhor Renato, a senhora Mariana solicita um termo de ciência. O senhor concorda em assinar? Renato olhou ao redor. Ele entendeu que ali não era nosso apartamento, era cartório, era público. Vamos embora, ele rosnou. Eu não me movi. Você disse que hoje eu assinava, então hoje você também assina? Bianca finalmente largou o celular. Pai... E Renato deixou escapar num segundo de raiva a verdade crua. Você vai me ferrar por causa de uma casa no Guarujá? A escrevente arregalou os olhos. O tabelião anotou algo. Eu senti uma dor funda, não de surpresa, mas de luto. Eu olhei para Renato e falei baixo. Você acabou de se mostrar. Ele segurou meu braço com força. Eu puxei de volta devagar e encarei o tabelião. Eu gostaria de registrar que estou sendo pressionada. A sala ficou gelada. E no rosto do meu marido eu vi o pânico de quem percebe que perdeu o controle. Porque ali diante de todo mundo a minha segurança deixou de ser uma suspeita. Virou um documento. Do lado de fora, Renato tentou me puxar para o corredor. Você enlouqueceu, ele sussurrou. Você vai se arrepender. Dona Célia vinha atrás repetindo que eu estava destruindo a família. Bianca gravava com o celular nervosa. Eu só caminhei até a porta de vidro e respirei o ar da rua como se fosse a primeira vez em anos. Camila me ligou na hora. Deu certo. Deu, eu disse. Agora ele sabe que eu não estou sozinha. No caminho de volta, Renato ficou em silêncio. Um silêncio perigoso feito de decisão. Quando chegamos ao apartamento, ele foi direto para o quarto. Eu ouvi gavetas. Depois o som seco do meu cartão caindo na mesa. Acabou, ele falou. Você quer advogado, então paga sozinha. Eu encarei o cartão como quem encara uma ameaça. Você está me punindo porque eu pedi tempo, eu disse. Ele não negou. Você quis guerra. Eu peguei minha bolsa e fui até a porta. Dona Célia gritou da cozinha. Que tipo de mulher faz isso? Eu parei um segundo. O tipo que entendeu que amor não é prisão. Eu saí. E antes do elevador fechar, meu celular vibrou com uma notificação do banco, tentativa de acesso à minha conta senha errada. Renato já estava tentando abrir o que ele achava que era dele. Eu saí do prédio com a bolsa no ombro e a sensação de que o ar da rua era mais pesado do que o normal. Eu tinha acabado de encarar Renato no lugar onde ele mais odiava perder diante de testemunhas. No caminho para o hotel, a notificação do banco confirmou o que eu já sabia. Ele tentou entrar na minha conta, errou a senha, tentou de novo. Eu não era mais esposa, eu era um cofre que ele queria arrombar. No quarto eu não chorei. Eu sentei na beira da cama e liguei para o Dr. Álvaro. Eles já começaram, eu disse. Eu imaginei, ele respondeu. Respira. Muda todas as senhas e ativa a confirmação de acesso. E não volta sozinha para aquele apartamento. Camila chegou com uma sacola de roupa e 2 cafés.
Eu trouxe o básico. E trouxe coragem, ela falou, colocando um copo na minha mão. Na manhã seguinte, eu fui ao escritório do Dr. Álvaro. Ele já tinha preparado o pedido de divórcio e um bloqueio para evitar que qualquer coisa fosse movimentada em meu nome sem minha presença. Ele pode tentar te cortar financeiramente, ele disse, mas ele não pode tocar nos bens da sua mãe. Se tentar, vai deixar rastro. Quando eu saí, meu celular vibrou com uma mensagem de Renato. Volta para casa. A gente resolve isso como gente. Eu li e entendi o truque inteiro. Como gente significava no silêncio, no controle dele. Eu não respondi. 2 dias depois, o Dr. Álvaro me ligou. Renato tentou registrar uma procuração antiga. O cartório recusou e registrou a tentativa. Meu estômago afundou, não pela surpresa, pela confirmação de que ele iria até o fim. Na semana seguinte, eu fui ao Guarujá, não para celebrar. Eu fui porque eu precisava ver com meus próprios olhos o que minha mãe tinha protegido para mim. A casa não era um castelo de novela, era grande e clara com varanda e cheiro de maresia. Eu abri as janelas e o vento entrou como se limpasse a minha cabeça. No dia seguinte, eu peguei estrada até uma das fazendas. Céu enorme, estrada de terra, aquele silêncio que não acusa ninguém. Um senhor de mãos calejadas veio me receber no portão. Era o seu Anselmo, administrador. Dona Mariana, ele disse, tirando o boné. Sua mãe falava muito da senhora. Eu engoli seco. Ela vinha aqui sem eu saber. Vinha, ele respondeu. Gostava de sentar na varanda e ficar em paz. Eu caminhei até a varanda da casa pequena. Uma cadeira de madeira, uma mesa com marcas de xícara. Nada de luxo, só verdade. Eu sentei ali e pela primeira vez desde o funeral eu deixei o choro vir. Não foi desespero, foi saudade. Foi como se o meu corpo finalmente entendesse. No bolso da bolsa eu tinha a carta dela. Eu li de novo devagar e a frase curta ficou brilhando no papel. Filha, fica inteira, o resto é barulho. Eu pensei em Renato, em Dona Célia, em Bianca. Eles eram barulho, um barulho alto que tenta te convencer que é o mundo. Mas não era o mundo, era só eles. Na fazenda eu pedi para ver a lista dos funcionários. Eu não queria ser o tipo de herdeira que chega mandando sem olhar no olho. Eu perguntei nomes, vi horários, ouvi histórias. Seu Anselmo me mostrou uma foto antiga da minha mãe, com eles rindo de um jeito raro, sem defesa. Ela dizia que a senhora ia entender, ele falou. Eu entendi. Eu autorizei o pagamento de tudo que estava atrasado, organizei os contratos e deixei claro que ninguém ali ia sofrer por causa de briga de família na cidade. A justiça para mim, naquele momento, tinha esse tamanho, um recibo certo, um salário no dia, gente dormindo sem medo. Quando eu voltei para o Guarujá, eu sentei na varanda com um cobertor fino e fiquei olhando o mar escurecer. Não tinha música, não tinha Vitória. Só uma calma que eu nunca tinha sentido com Renato por perto. Quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha tomado uma decisão prática. Eu não ia transformar aquela herança em guerra eterna. Eu ia transformar em base, em segurança, em justiça. Eu autorizei o Dr. Álvaro a seguir com o divórcio, sem reconciliação, sem reunião de família, sem teatro. Uma noite, Renato apareceu no lobby do hotel. Eu desci com Camila e com o segurança ao lado. Renato me olhou como se eu tivesse quebrado uma regra secreta. Você vai fazer isso comigo mesmo? Ele perguntou. Eu vou fazer isso por mim, eu respondi. Eu ouvi o que você disse. Eu vi o que você tentou fazer. Você não queria me proteger. Você queria me controlar. Dona Célia entrou atrás dele ofegante. Você está acabando com um casamento por causa de papel, ela disparou. Eu encarei minha sogra com a mesma calma do cartório. Eu estou acabando com um casamento que só existia enquanto eu obedecia. Bianca riu nervosa. Você se acha a dona do mundo agora? Eu dei um passo para trás. Eu não sou dona do mundo, eu só não sou mais propriedade de vocês. No mês seguinte veio a decisão inicial, separação de bens respeitada e qualquer tentativa de movimentação em meu nome bloqueada. Sem espetáculo, sem grito, só consequência. E eu continuei acordando cedo.
Alguns dias eu acordava com o peso da saudade, outros com um vazio que doía, mas eu fazia uma coisa simples todas as manhãs, eu preparava café e abria a janela. Eu deixava o vento entrar, eu lembrava da mão da minha mãe na minha e repetia baixinho, como se fosse uma promessa. Eu estou inteira. No último dia em que eu precisei ir ao cartório para assinar um documento final, eu saí com a pasta na mão e caminhei até a rua sem olhar para trás. A cidade fazia barulho, mas dentro de mim havia um silêncio novo. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio de quem finalmente se escolheu. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. Você já viveu uma injustiça dentro da própria família e você reagiu com raiva, ou com inteligência, um carinho especial para quem me escuta em Portugal e em toda a Europa. Se você está em Portugal ou em outro país da União Europeia, comenta também a sua cidade para eu te mandar um abraço daí.